Agora nós vamos falar sobre insumos agropecuários, um tema que a gente vem trazendo aqui com recorrência no Hora H do Agro. A Câmara Temática de Insumos Agropecuários, vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, seguirá sendo presidida por Roberto Levreiro, que também é presidente do Conselho Deliberativo da Absolo. E é com ele que nós vamos conversar agora. Então, Roberto, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vindo ao Hora H do Agro. Quero começar já te perguntando sobre prioridades. Quais são as pautas mais relevantes aí que estão sendo administradas pela Câmara no mapa, Câmara a qual você já presidia, e também qual que é a prioridade da sua gestão, olhando não só para 2026, porque a gente sabe que tem assuntos que, é isso, né, precisam ser olhados aí a médio e longo prazo. Obrigada de novo pela participação aqui. Imagina, Mariana. Nós que agradecemos aí a oportunidade de mais uma vez estar falando aqui com vocês. A Câmara, a gente não precisa falar da importância que ela tem, né, para o setor, que é uma Câmara temática. Essa dia ela é bem transversal, ela pega praticamente todos os insumos ligados à agropecuária. E nós temos aí demandas que iniciaram-se no ano de 2025 e continuam agora ainda para o ano de 2026, que principalmente está ligado às regulamentações, né? Nós temos aí o decreto dos bioinsumos, nós temos a lei dos defensivos, nós temos o autocontrole, são temas fundamentais para que ele possa trazer segurança jurídica, tanto para quem consome, quanto para quem regulamenta e principalmente para quem está produzindo. Porque nós estamos falando basicamente das principais tecnologias hoje que têm contribuído de forma primordial para sustentar o crescimento da agricultura nacional e da competitividade que o Brasil precisa, principalmente depois do que você comentou aí, todas as dificuldades que nós já temos aí de infraestrutura, enfim, são custos do Brasil que a gente só consegue superar através da eficiência do uso dos insumos, de forma segura. Então, os desafios que vieram de 26 e 27, de 25, perdão. E em 27, obviamente, o principal objetivo, desde quando entrei na Câmara, é a gente trazer para dentro dessa Câmara importante, para, obviamente, levar subsídios mais estruturados para o Ministério da Agricultura, trazer as outras câmaras, trazer outros setores para cada vez mais estarem participando, contribuindo, expondo suas demandas, suas dificuldades, para que todo o setor como um todo possa se convergir. Isso levando aí, eu já fiz muito isso nos últimos 2 anos, trazendo os ministérios para dentro, não só o Ministério da Agricultura, mas o Ministério do Desenvolvimento, trazer a Câmara de Crédito e Comércio, enfim. A ideia é trazer todos os elos que contribuem ou têm alguma interferência, alguma participação importante dentro do setor para que a gente possa convergir numa linguagem mais uniforme. Roberto, você tocou na questão aí do autocontrole. A gente faz o exercício aqui de explicar o agro para quem não é do setor, né? Estamos aí em diferentes plataformas, TV aberta, a gente pega esse público que não entende tanto do agro. Então, eu gostaria que você explicasse o que é essa discussão sobre o autocontrole e qual que é o posicionamento, olhando aí tanto para a Câmara, mas também para a Absolo, porque é um tema que divide opiniões e foi o que você falou, é um dos temas prioritários, né? Mariana, o autocontrole, a gente encara ele como uma grande evolução para todo o setor da agricultura, porque ele está regulamentando as regras de produção dentro da indústria. Se a gente pegar hoje o autocontrole, ele voltando um pouquinho atrás, ele era como se fosse o manual de boas práticas. O autocontrole nada mais ele obriga que cada empresa crie um manual de boas práticas dentro da sua organização, obviamente cada uma dentro da sua realidade, porque a princípio a ideia era que se criar um manual único, e aí não tem como, porque nós temos, principalmente pensando na Absolo, temos indústrias de vários portes, vários tamanhos, diferentes tecnologias, nós representamos hoje aí 9 segmentos distintos, então o modelo de controle, de gestão, de qualidade, de como produzir, como aquela indústria vai aferir aquele produto, a manutenção que ela precisa, o tipo de equipe técnica que ela determina, enfim, não é igual a outra empresa, não tem como ser igual. Então, o autocontrole ele criou a regra para que você possa estruturar o seu manual de boas práticas
E o Ministério, dentro disso, ele foi criando os arcabouços, foi enquadrando a questão de como se fiscalizar, como ele vai fazer hoje uma auditoria nas empresas. O Ministério passa a ser um auditor do processo que você vai lá e protocola como você vai fazer o teu registro, a renovação do registro. Então, você escreveu o que vai fazer daquela forma, ele vai lá fiscalizar se você está fazendo daquela forma. Obviamente que isso tudo é checado, se enquadra-se dentro de uma regra também, que é aceita pelo próprio Ministério, mas se tornou, se a gente avaliar, um modelo muito mais eficiente, muito mais seguro e muito mais prático de ser funcional, até para a própria fiscalização. E o próprio consumidor acaba tendo até a rastreabilidade lá na frente no futuro de todo o processo industrial daquilo que está comprando. Então, a gente fala, às vezes tem polêmica, quando nós vamos fazer uma transição, uma mudança, no começo sempre dá um pouco de polêmica, mas no fim tudo acaba se ajustando. E na semana passada, nós trouxemos aqui no Hora H do Agro uma reportagem falando dessa indústria brasileira de insumos que está se dedicando muito à produção de fertilizantes por conta dessa questão, né, de diminuir a dependência da importação, algo que o setor já vem discutindo há muito tempo. Eu queria saber como que você avalia a maturidade do setor aqui nacionalmente, né, como que está aí não só a profissionalização dessa produção de produtos, mas também o próprio incentivo do governo para que isso aconteça. A gente sabe que existe uma discussão, inclusive aí olhando para isenções fiscais, ou pelo menos incentivos fiscais, né? Como que você avalia e, de novo, o quanto que isso está sendo discutido dentro da Câmara Temática do MAPA? Se você pegar um pouquinho o perfil do histórico dos números que a Absolo divulga dentro do seu anuário, você vai ver o quanto esse mercado cresceu. Porque hoje a Absolo ela congrega aí praticamente 70%, 80% do mercado das novas tecnologias que vem muito de encontro com o que você está comentando. São insumos, ou seja, defensivos, tem outras entidades também que representam os defensivos, mas também a parte de nutrição, de fertilizante, onde é a maior nossa dependência hoje em questão de importação. Essa indústria vem evoluindo numa velocidade muito grande, Mariana, e hoje o Brasil ele se tornou referência nos insumos de alta performance, porque o Brasil jamais vai ser autossuficiente na produção de nitrogênio, de fósforo, potássio e outras moléculas para controles como defensivos. Mas o Brasil tem outras opções, outras tecnologias que vêm agora com a onda do bioinsumos, que são fertilizantes orgânicos, organominerais, um reaproveitamento de muitas fontes que são e bases que são disponíveis no Brasil, e a forma da gente poder competir, reduzir de forma inteligente isso, a nossa dependência da importação é ser mais eficiente, porque por nós termos uma agricultura tropical, a gente tem uma eficiência muito baixa, tinha uma eficiência muito baixa com os commodities que nós tínhamos comum da vida, que são muitos usados lá fora. Mas o que essa indústria fez? Ela adaptou, ela pegou o que tinha de bom de um NPK, o que ela tinha de bom de um defensivo lá e criou novos produtos adaptados para a realidade da agricultura tropical. Então nós temos hoje uma nova geração de insumos para a agricultura muito mais sustentáveis, muito mais eficientes, onde que pode se aplicar menos e ter muito mais retorno. Então essa é a expansão que está havendo, um investimento muito grande nesse setor. E aí, para a gente encerrar, eu queria entender como que o seu trabalho, seja na Câmara, seja na Absolo, tem relação com o Plano Nacional de Fertilizantes. Queria entender como que você enxerga o avanço do plano, se está avançando, inclusive, na velocidade que deveria, o que a Câmara contribui, participa, propõe para que o plano realmente, inclusive atinja metas, porque ele foi construído com metas ali, ano a ano, né? 2025, inclusive, tinham metas que a gente precisa ver se foram completadas ali, né? Como que você enxerga o andamento e a maturidade do plano também, Roberto? Nós fazemos parte, eu faço parte do plano desde quando ele nasceu, desde há 4, 5 anos atrás. Então, a gente vem participando de toda a estruturação, e nós somos responsáveis por toda a cadeia emergente, em subsidiar, levar conceitos, levar propostas, levar subsídios, ajudar na normatização, buscar posicionamentos técnicos, enfim.
Quando a gente fala em trabalhar a nível governamental políticas públicas para médio e longo prazo, nem sempre é aquela velocidade que a gente gostaria que fosse, Mariana. Ele vem evoluindo, existem algumas métricas, algumas metas a serem passadas, mas ainda é um processo que ainda vai um pouco, não vai ser aquela velocidade que todo mundo desejava que ele acontecesse, porque como eu disse, é uma reforma bastante grande, o plano ele é bastante ambicioso, ele tem um leque enorme de materiais e projetos, ele envolve vários ministérios, ele envolve vários segmentos do governo, então isso tudo tem que tramitar dentro da velocidade, dentro da possibilidade em termos de burocracia, às vezes tem passo tem que ser dado que não existe uma normativa apropriada para aquilo, então eles têm que criar isso, então está evoluindo, mas é um modelo ainda um pouco moroso, por algum tempo ainda de trabalho.